quarto ano que a Ana Couto e a Lara são parceiros do PEF. A gente faz muita coisa em parceria, a gente faz toda a comunicação, a gente faz toda essa experiência cada vez melhor. E por que a gente faz? A gente faz porque a gente acredita muito na troca, na inovação, em construir esse ecossistema de inovação no Brasil. E essa troca aqui com a gente, todo mundo, é muito importante para a gente, né? Então, assim, queria dar parabéns, uma salva de palmas para o PEF, Rafael Vettori. A gente não precisa estar lá no South by South só, né? A gente pode estar aqui, pode estar fazendo coisas legais. Eu acho que é muito importante a gente estar hoje conversando sobre temáticas tão relevantes, temáticas que vêm nos acompanhando por muitos anos, né? E eu convidei o Otávio Freire para estar aqui comigo, compartilhando. Nós somos parceiros em muitas coisas. A Ilumio, ele vai falar um pouco da Ilumio, eu vou falar um pouco da Ana Couto. Mas essa pergunta aqui, né, Data Science e Branding, como e quando eles se encontram, é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais importante da gente falar sobre ela, entender quais são as questões, entender o que a gente está passando. Eu acho que vocês vão se identificar aqui com os nossos desafios aqui. Aqui é muito mais para a gente pensar junto do que trazer respostas para vocês, né? Então, muito bom estar aqui em São Paulo, perto da Paulista. Muito bom. Vou falar um pouco de mim. Eu, há 25 anos, venho com esse propósito meu pessoal, né, de como é que a gente pode impactar o Brasil e construir realmente valor. É uma palavra que parece meio clichê, mas não é. A minha formação é de designer. Depois eu fiz algum tempo de antropologia, filosofia. Fiz um mestrado em design em Nova York. Montei a Ana Couto em Nova York e voltei para o Brasil e falei assim, caramba, como é que a gente vai fazer design estratégico algo mais relevante? E nesses últimos 25 anos, a gente vem evoluindo muito na nossa premissa de construção de valor. Hoje, a gente é uma agência integrada de publicidade também, né, em que a gente alinha marca, negócio e comunicação. E aqui, vou mostrar... Esse aqui foi o meu curso de Harvard, que eu fiz em Harvard. Foram 3 anos que eu voltava e ia. Dilapidando patrimônio em Harvard, olha lá. A gente quebrou até a escada, olha eu aí. E é só para dizer que eram todos CEOs e todo mundo falava assim, não posta, porque no final do dia a gente vai para a escola e todo mundo se sente um pouco estudante de novo, né? E foi muito bom, foi um curso absolutamente fundamental para eu dar até essa virada de montar lá, de fazer outras coisas, mas para dizer que a gente não sai da escola e quando a gente volta para a escola, a gente vira estudante como a gente tinha 15 anos. Bom, vamos lá. E no meu caso, né, botando aqui um ponto de virada, hoje eu estou com 46, quando eu estava com 37, eu terminei o meu doutorado, com 36, 37 eu comecei a prestar os concursos para professor da Universidade de São Paulo. E eu já tinha escrito um livro, se vocês digitarem retorno de investimentos em comunicação, as 10 primeiras páginas do Google, somos eu, o Diego Senise, meu sócio, e o Mitsuri Anase, que foi meu orientador. E aí eu fiquei em segundo lugar no primeiro concurso, e quando eu fui fazer o segundo concurso, um cara fez uma prova completamente diferente da prova de todos os outros candidatos. Todos. O cara chama Josmar Andrade, foi coordenador do curso já lá, curso de marketing. Naquele momento, eu descobri que eu não sabia absolutamente nada sobre marketing do ponto de vista científico e que existe um mundo gigantesco de coisas que já foram definidas e a gente fica batendo cabeça no mercado sem saber que está tudo pronto, né? Então, nesse momento é que eu me reinventei. Então, eu entro na USP em 2011 e é quando eu abro a Ilumio também. Qual que é o propósito da Ilumio? Responder pergunta inteligente, né? Como essa que a gente se fez. Então, assim, não é só uma questão de balela, é o que a gente faz todo dia nos projetos em que a gente se encontra. Meu propósito se a marca é boa, gente, não tenham dúvida que eu vou conseguir medir e provar que você está dando resultado. Essa questão é simples, essa equação é simples. É só se desafiar e ter vontade de fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos passar um vídeo aqui para vocês que é super interessante. Então, a gente está hoje aqui para construir
mas a gente vai desconstruir mais do que construir. E vamos trocar com vocês também, né? Thank you for coming. Muita gente já deve conhecer. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time, and being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. I'll just you can grab it later if you want. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, I made some albums back in the 80s hip I have hop. heard your songs. Not for me. A gente está um pouco assim, né? Você sabe, todo mundo conhece a Sofia? Ela já foi capa da Elle, né? Do modelo, a nova Sofia. Eu vi ela no Web Summit esse ano. E ela tem toda a inteligência coletiva de todos os robôs, né? Ela não é a Sofia, uma robô. Toda a inteligência artificial de todos os robôs vão para a Sofia e vão para todos os robôs. E a gente fica lá, cada um dos nossos cérebros pensa separado. Então, está uma equação de valor bastante, né, duvidosa. Como é que a gente vai construir essa informação toda e as pessoas, como é que fica a cara dele, é muito boa, né? Tipo, e aí? Como é que a gente está nessa história? E quem já ouviu falar nessa frase aqui? You can't manage what you can't measure. Essa é uma verdade, né, do mundo corporativo de mais de 30 anos, essa frase famosíssima do Peter Drucker, que dizem que ele não falou essa frase, que ele nunca falou essa frase. E virou uma verdade corporativa e ninguém está sabendo medir o quê, né? Medir como e medir o quê. E a gente está falando que o ROI está nu. Essa pergunta, e aí, eu vou botar quanto? Eu vou fazer um patrocínio? Quanto vem de retorno? Como é que é esse ROI? São perguntas que as pessoas não sabem nem o que elas querem medir, por que elas querem medir e quais são as métricas. Então, está todo mundo falando uma coisa e ninguém está falando o que é, né? A verdade. Está muito complexo, né? Não está fácil para ninguém. E vemos as pessoas e as organizações vivendo essas séries de dilemas. A gente está medindo, tem mais informações, mas a gente não sabe como e quando medir, né? Então, acho que está todo mundo se sentindo meio assim, para onde eu vou, para onde eu meço, o que eu meço, essa métrica é boa, esse meu relógio que eu acordo todo dia, ver quantas calorias, quanto eu dormi, o que isso está fazendo, né, de impacto. E quem nunca se sentiu assim? A gente está na fase do quem nunca aqui. A gente vai te responder essas perguntas, né? Precisamos estar pronto para o futuro data-driven. Transformação digital. Precisamos bater a meta do Earned Media. O QPR é coisa do passado. Agora, o lance é OKR. Essa é boa, né? Todo mundo faz o OKR aqui já? Hein? Está todo mundo no OKR? Tem uma startup invadindo o meu mercado há anos, era só a meu, e agora ferrou. Então, as empresas estão fazendo essas perguntas, né? A sensação de que a gente só vai conseguir se conectar com o consumidor se a gente fizer meme. E quem nunca, como profissional, não está se sentindo assim, né? Você já foi ao festival tal? Você não foi ao South by South? Gente, como você não foi ao South by South? Né? Quais são os highlights? O que a gente tem para aprender? A uberização pode acontecer na minha indústria, como eu posso me adaptar? Precisamos fazer a tal da transformação digital, mudar o mindset. Então, são todas perguntas e angústias que nós, profissionais, estamos lidando. E quem nunca, né? Por outro lado, tem um consumidor que, se o Uber não vem em 5 minutos, porra, esse Uber não funciona, cara. 5 minutos para esperar um táxi, não dá, né? Não está dando. Cancel e chama outro.
e não paga a corrida. Ou paga, não paga, cancela. Inaceitável. Então, a gente está aqui para isso, porque está se falando muito nisso, né? A gente, nesse nosso propósito de construir valor para as marcas e para as pessoas, e, de outro lado, tem a Illumio medindo valor, tentando fazer essa medição de valor com tantos dados e fatos. Então, como é que a gente vai falar um pouco, como é que está no mercado esses rankings, né? Quantos rankings vocês já viram nos últimos anos, das mais admiradas, das mais amadas, das mais avaliadas, das mais respeitadas? Então, assim, tem 200 mil rankings e a gente não sabe muito bem para onde olhar. Qual é o método desse ranking? Por que ele traz? Quais são os critérios, né? Por outro lado, não sei se vocês já viram aqui, esse ranking muda muito, né? E nos últimos 18 anos, olha como algumas marcas estão subindo muito rápido, né? Então, tem alguns destaques, sempre as americanas no topo. Em 2008, tem um boom das marcas digitais, e aí começa a fazer uma revolução nesses números. Em 2 anos, a Apple conquista o valor da Coca-Cola, que durou anos. Não que a Coca-Cola tenha perdido o valor de marca, mas é que as outras marcas estão construindo muito mais valor para o negócio, né? A Amazon e o Google demoraram 4 anos para subir no top 3 desse ranking, e em 18 anos, 6 marcas desapareceram, algumas empresas, Nokia, GE, Ford, AT&T, Marlboro e HP. Então, esse é o mundo que a gente vive, né? Em 18 anos, olha a revolução na construção de valor que a gente está vendo nas empresas. E quem já ouviu falar nesse bicho? Não é o pelúcia. Ao mesmo tempo, tem uma outra corrida acontecendo, que são os unicórnios. Quando a gente olha os unicórnios, a gente vê, deste ano, aqui, né, nesses 10 anos, os unicórnios estão se proliferando, já são 326 empresas no mundo, e o unicórnio é uma avaliação que ela vale $1 bilhão, né? Então, a gente tem todas as empresas acontecendo, e a gente continua, a gente tem 7 unicórnios, né? Brasil construindo valor para o mundo, né? A gente não tem nenhuma marca no ranking das 200 mais valiosas, e a gente tem 7 unicórnios versus 326 hoje. Então, de novo, não está fácil para o brasileiro construir valor, né? Ao mesmo tempo, essa dinâmica de valor é uma dinâmica bastante cruel. E quando a gente fala que business, essa medição de valor, essas empresas que valem muito, que estão lá fazendo IPOs com valuations, né, de 24 bi para o Lyft. O meu relógio. Tá bom? Está me dedurando que eu estou atrasada. 24 mil, você vê que todas essas, que são empresas super reconhecidas, que todo mundo quer olhar para o lado e ver, dão um prejuízo absurdo. O Uber dá um prejuízo de 1,8 bilhões. Isso não é pouco. Ser CEO de uma empresa que dá 1,8 bilhões de prejuízo, e a WeWork, que a gente está vendo aí, linda, maravilhosa, crescendo, né, como nunca, está dando um prejuízo de 1,9 bilhões. Então, assim, que construção de valor é essa? Como é que a gente vai... Está todo mundo olhando e não sabe mais como medir. Eu boto dinheiro, não boto dinheiro, eu sou investidor, não sou investidor. Então, está bastante difícil. Aí a gente fala, bom, essa tem medições de valores, e para quem que a gente está construindo, né? Bom, quando a gente não sabe muito bem com quem a gente fala, e via de regra a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente usa um conjunto normalmente bastante simples de variáveis para definir público. E as coisas principais são sexo, renda e faixa etária, e que são coisas que não falam absolutamente nada de ninguém, né? Um exemplo simples, né? Para falar sobre qualquer tipo de categoria de produto, só as categorias que têm a ver com produtos que têm alguma coisa a ver com biologia é que são definidos pelo que você tem, desculpa o termo, no meio das pernas. O resto tudo é definido na sua cabeça, e, nesse sentido, pouquíssimas diferenças vão existir, tá? E o grande conjunto de variáveis que a gente vai conseguir, na verdade, são essas, né? São de dados que são bastante frios, então você corre um risco de fazer algo que seja bastante generalizado, né? Ou até de, a partir dos dados, inferir, como a gente vai poder ver nesse vídeo aqui, como as pessoas são, ok? You are unique. You are different. You are special. We definitely get that.
We understand everything about you, especially the way you talk online, like totes, BRB, and join the conversation. You say that, right? The point is, you are free. Free from words with vowels in them. Free from the restraints of natural hair color. Your hair is totally pink. You dance all the time, on the street, in your room, and definitely with your eclectic group of friends. Wow, Ephraim plays the ukulele. That's unexpected, but that's just how millennials roll, according to our thought leaders. Also, you love peace. Love it. Which is why you keep having peace parties on the street, where you express yourselves with colorful signs and spontaneous displays of patriotism. We think our products are great for peace parties. Another thing about you is that you never sleep. You are up till dawn, but you're high on life. Not drugs or anything like that. You are super happy with no drugs, no alcohol, and no ugly faces. That's what we like too, LOL. Here's an emoji that you've been known to use. See, we get it. You are also determined because you can't be held down. And you have just one night to make it happen. What is it? No, seriously, will you tell us so we can depict it in our ads? We know you care about causes. Us too. That's why we made our 100% plastic products 10% smaller that one time. And gender. Is it difficult for us to understand this one? We're just gonna go ahead and pass and hope you don't notice. But we do hope you notice we made our brand rainbow colored for Pride Week. What can we say? We're bold like that. Hashtag bold like that. Hashtag BLT. Can we do that? No? JK. Most of all, you guys are having fun. Fun with your phones. Fun with your apps. Can you remind us of the cool new app everyone is using again? We totes know, but we just wanted to see if you know. Wait, where are you going? Is this a BRB? Are you swiping left on us? No problem. We focus grouped the scenario, and we shall BRB as well. Então é isso aí, né, gente? A gente sai de um universo, e agora sumiu a tela, em que a gente tem um conjunto de dados que é bastante grande e corre o risco de inferir uma série de questões a respeito desses dados, né? As marcas, elas precisam ter um propósito específico, senão é muito difícil, é diferente de falar de negócio e de operação. A gente está aqui para falar de marca, ou seja, alguma coisa que vai tocar as pessoas e fazê-las se moverem em função desta marca, tá? E não em função de uma operação que ficou redondinha. Então, métrica para operação é muito legal, você consegue colocar de pé. Mas, na verdade, quando você vai falar de algoritmo e definição de algoritmo, para você pensar o inbound, para você pensar que tipo de produto você vai apertar, qual que é a cara, né, qual que é o framing da propaganda, primeiro a gente tem que voltar atrás e botar as pessoas dentro desse jogo, senão o algoritmo ele acaba realmente fazendo com que a empresa vire a Sofia, né, e o Will Smith ali é o consumidor. E fica aquela coisa meio esquizofrênica, a gente faz uma promessa maravilhosa, e, no final das contas, existem quebras no processamento do relacionamento, muito em função, na verdade, de usos excessivos de data science. Eu estou com um delay aqui. Né? Então, a gente fez essa mudança de um conjunto de dados que antes era pequeno para um conjunto de dados que é muito maior. E isso é bastante interessante. Tá? O problema é você fazer um plugin imediato disso ou achar que isso, por si só, acaba resolvendo uma série de problemas que existem na organização. Né? Então, a gente sai de um contexto em que eu tenho microdados dos sujeitos, just in time, muitas vezes, né, com um delay muito pequeno do que você está fazendo, para poder fazer algum tipo de oferta de valor. Okay? Só que aí a gente faz construindo os scorings a partir desses dados para definir como as pessoas são. E aí os scorings são assim. Bom, o Otávio tem lá 46 anos, então, na minha métrica aqui, eu vou dar 30 pontos para ele no quesito faixa etária. Ah, ele é classe A1, então eu vou dar 100 pontos no quesito renda. E eu tenho ido consertar scores, né, que, na verdade, era melhor você ter chutado do que você usar aquele score que está lá. Ok? Então,
essa que é a grande questão. No final das contas, né, você tem que definir qual é o insight que você está tendo a partir daquele agrupamento de informações que você consegue agora arregimentar. Antes de qualquer coisa, aí sim a gente começa a falar de uma estratégia que é de marca e dá para saber se, em função daquilo que a marca quer conversar, ela está fazendo conversões. E aí a gente entra no porquê, né? Por que a gente vai construir valor? E esse é o desafio do método, em que começa, e esse eu acho que é o grande passo adiante que o branding dá, que o branding não é só a marca em si, mas é o alinhamento entre a marca, o negócio e a comunicação. Não adianta a marca ir para um lado, a sua oferta de negócio, a sua oferta de serviço, entregar outra coisa, e a sua comunicação não está nada alinhada com os seus diferenciais, seu posicionamento. Mas, além disso, quando a gente olha a construção de valor, de fato, a gente encontra esses três, que a gente chama das três ondas, que não é optar por uma onda, mas, pelo contrário, é a construção das três ondas que é importante para o business. Nunca foi tão importante o produto no centro, no sentido de que qual é a experiência que aquele produto está me dando, né? Qual é o hard sell, que de fato eu estou comprando aqui? Qual é o custo-benefício desse produto? Qual é o transacional? Essa equação de valor é boa em termos de cliente, de consumidor, né? E, nesse primeira onda, a marca tem que ser reconhecida. Eu preciso conhecer essa marca. Ela me ajuda a fazer uma decisão de compra, né? O negócio tem que ser um negócio, tem que dar lucro, né? Tem que ser uma coisa que tenha resultado. Um negócio que não dá lucro é uma startup, é uma unicórnio. E a comunicação precisa vender, a gente precisa estar vendendo e comunicando isso. A primeira onda é importante para a gente entregar esse valor, mas ela não é suficiente. Empresas que ficam só nessa relação de venda, de push, né, de transacional, elas não sobem o degrau. Então, uma Casas Bahia foi a maior anunciante durante 15 anos no Brasil e nem por isso construiu valor. Você tira o unplug da mídia e você não tem nada no lugar, né? Mas a segunda onda, né, a segunda construção de valor é como é que a marca é relevante na minha vida. Qual é o papel dessa marca? Como é que ela responde à necessidade das pessoas, né? A pessoa no centro. Qual é o valor agregado que eu tenho nisso? A minha decisão de compra não é só sobre o custo ali, né? E há uma relação mais emocional. Eu gosto dessa marca, eu tenho uma relação boa com essa marca. É a segunda onda, porém hoje tem várias marcas nessa onda, uma Johnson & Johnson, uma Nestlé, mas ela também não é suficiente para o século XXI, para os desafios que a gente tem de construção de valor, né? A gente está vendo que as marcas que estão, de fato, construindo algo relevante são marcas que têm uma visão de mundo clara, né? Um propósito no centro. Por que eu faço isso? Por que eu engajo as pessoas? Por que eu consumo isso? Não posso mais só consumir. Ela tem construído um ecossistema, hoje não tem mais só uma cadeia de valor, você precisa construir um ecossistema de valor que está em torno do seu propósito. E a comunicação é muito mais do que só, né, conexões emocionais a vender, mas é engajar as pessoas nesse outro ponto de vista. Então, no nosso método de construção, esses são as três ondas muito importantes para a gente evoluir nessa construção. Então, a gente só trouxe um caso aqui para exemplificar a Use, por exemplo, que é um pagamento digital, é uma seguradora digital, em que você tem uma oferta funcional, que é o seguro que você monta do jeito que você quer e paga pelo que você escolhe. Então, é uma oferta clara e diferenciada na onda 1. Na onda 2, em que tem essa conexão emocional, eu ouso escolher, é o serviço de assistente para viver a vida do seu jeito. Essa é uma proposta de valor. Mas a gente também está na onda 3, que é inspirar as pessoas a viver uma vida mais ousada, né? Inspirar a segurança para que você possa viver outros modelos. Então, a gente atua, por exemplo, na hora da mobilidade, atua em novas formas de trabalhar e de atuar na marca. Então, é importante a gente entender o papel da marca nesses três momentos e trabalhar sempre de uma forma concomitante, não escolher, só vou fazer uma onda, eu só vou vender agora. Tem muitas empresas que me dizem, não, eu preciso vender. Claro que você precisa vender, todo mundo precisa vender, mas só vender, só ficar na onda 1, você não vai construir valor nenhum, né? Você precisa entender o papel nas três ondas para surfar melhor. Então,
eu queria que vocês pensassem, se alguém quiser falar alto um pouco aqui, que quem trabalha, a gente está com, né, todo mundo aqui trabalha, pensar em empresas que você trabalha ou que você se relaciona, que transitam nas 3 ondas, né, que estão falando de propósito, têm um impacto positivo no mundo, têm uma relação na minha vida relevante e, ao mesmo tempo, tem um serviço e um produto em que a relação de valor é uma relação boa. Alguém tem algum exemplo para compartilhar? Hein? Natura. Natura é um super exemplo, eu adoro usar a Natura. Nosso cliente, não foi a gente que fez, eu acho que é a cabeça que fez. Eu sempre falo isso há 20 anos atrás, a gente estava na L'Oréal e alguém falou assim, Natura não é nada, Natura não é concorrente para a gente. O que a Natura fez? Propósito, muito claro, drivou o propósito como realmente construção de valor e hoje eu fico muito feliz dela ter comprado a Avon, né? De terem se juntado. Então, assim, eu acho que o único caminho de construção de valor é quando, de fato, você entende que tem um bom produto, excelente produto, tem uma conexão emocional com as pessoas e tem um propósito claro. Então, eu acho que um excelente exemplo aqui. Bom, e aí a gente tem que botar a ciência de dados para jogar. E aí, só desmistificar um pouquinho o conceito, né? Porque acaba que ele ficou muito ligado à tecnologia, né? E as pessoas têm uma ideia, normalmente, de tecnologia, hoje em dia, quando você faz a inserção de máquina e quando você usa ambientes online e tudo mais. Mas, na verdade, se a gente for pensar em varejo, por exemplo, hoje no Brasil, é muito melhor você melhorar as tecnologias off do que on, né? Porque seu resultado está ali. Tá? No futuro, a gente vai ter até uma transição, mas está aí já a primeira loja, que é com QR Code para você entrar e se virar sozinho lá. Vamos ver quanto tempo vai demorar a pegar? Né? Então, isso é uma questão. Aquele vídeo, Ana, ele é interessante porque as pessoas tendem a ver assim, né? Essas são as empresas velhas, ultrapassadas, e elas foram perdendo espaço. Mas como é que elas chegaram lá? Com tecnologia. Tá? Nenhuma dessas empresas chegou lá. Na época delas, elas fizeram o shift tecnológico e ponto. Ok? Essas novas empresas estão fazendo. Mas, assim, vamos falar de transição? Vamos falar de Polaroid, por exemplo? Olhem a logomarca do Instagram, a primeira. Era a própria Polaroid, que era o quê? Uma máquina que prometia que ia te dar, que ia eternizar um momento para você, contemporaneamente. Certo? Então, já lá atrás, já estava acontecendo esse tipo de revolução. Né? E, hoje, você já vê o próprio Instagram. Se a gente for pegar a métrica, ok, galera, tudo bem, mas para que você entrou lá? Sério. Para conversar com as pessoas, para olhar os outros e tudo mais. Na medida em que isso vai virando 100% marketplace, e de cada 10 scrolladas que eu dou, 8 são marcas ou amigos meus que transformaram a empresa dele, o perfil deles em quero te vender alguma coisa também, as pessoas vão sair de lá e vão para algum outro lugar. Ah, quer dizer que o Instagram não pode ter um propósito de marca agora de marketplace? Pode, mas desculpa, o que está lá está errado. Então, a grande questão é essa. Quando a Ana vai lá e constrói alguma coisa, eu tenho que olhar para o que ela fez, como que eles fizeram em use, né? E entender isso a fundo, para daí eu saber o que é necessário mensurar, o que é relevante, como é que vai ser a jornada desse cara, como é que essa empresa quer dialogar. É a partir daí que eu vou atrás do conhecimento científico. Então, para a gente, o que é data science? Para se perguntar. Eu queria que vocês fossem nos departamentos de data science das empresas e falassem para mim quantos doutores tem lá. Porque cientista é doutor. Vocês vão ver um monte de estagiário, de TI. Vocês não vão ver doutores. Ok? Então, conhecimento científico é o principal. Tá? Então, é voltar no conceito, na nossa área, tudo que é teoria, se está escrito, foi testado no mundo inteiro e dá certo. Não, é que nem remédio. Tá? Remédio tem que ter um efeito para nós aqui, para o japonês e para o africano igual. Certo? Um remedinho de dor de cabeça. Então, o paper só publica quando ele tem esse tipo de evidência empírica. E aí é que a gente bota a estatística, porque a estatística você não aprende, você se acostuma com ela, né? E tecnologia. Na verdade, essas coisas nunca vêm depois do conceito de branding, das estratégias de comunicação integrada pensadas pelo time da agência, junto com o pessoal de marketing. Aí, se vocês chamarem estatístico para resolver, não vai resolver. Okay? Ele só consegue resolver depois que um cara de comunicação disse o que ele queria com aquilo. Aí sim é que a gente começa a pensar, então aqui tem padrão, vamos desenhar um algoritmo. Aqui não tem. Aqui é quali. Aqui não tem padrão, dá para quantificar e talvez estabelecer um padrão no futuro. Então, não tem algoritmo para desenhar para isso.
Você só pode ir para um algoritmo quando tem alguma coisa a ser desenhada. Como cada marca tem seus próprios propósitos, a gente fez Use, e a gente está fazendo agora Telecine. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Né? Mas a gente vai mensurar qual foi o poder da marca, quanto ela pesou para a pessoa ir lá e fazer a assinatura. Ok? Por quê? Porque tem um desenho, tem um propósito, e eu consigo saber o que é o jogo da marca ali dentro, para falar, esse pedacinho aqui foi a contribuição da marca. Ok? Então, é assim que a gente encara Data Science. E aí, a gente volta a essa questão de sair de uma perspectiva que a gente chama de univariada para uma perspectiva multivariada. O que a gente quer dizer aqui? É como se você fizesse o blueprint, em que você quer entender tudo o que está acontecendo do ponto de vista de marca e negócio, e como que o consumidor vai se conectar a isso. Eu estou falando consumidor aqui, mas a lógica seria a mesma para fornecedor, para acionista e para funcionários. Né? Qual é a lógica? Como é que essa marca quer se relacionar com essas pessoas? Okay? Aí é que a gente vai aterrissar isso em questões que são mais operacionais, que estão ligadas aos resultados do negócio. E a ideia é que, depois de você fazer um processo como esse, você consiga entregar algo para a operação que seja acionável. Ok? Então, é fazer um desenho que sirva para alguma coisa. Por exemplo, para que serve o score? É quente e frio, né? Primeiro, todo score é quente e frio. Você já parou para pensar que está errado? Porque 80%, 90%, 98% da população mundial não é teu público. E o seu score não te diz isso, cara. Ele só te diz se está quente ou frio para comprar. Ok? Então, isso é só uma provocaçãozinha simples. Aí, no final, tá bom. De acordo com o score desse cara, a única coisa que eu sei é que eu tenho que fazer um inbound. Se ele está muito frio, eu tenho que ir esquentando. Se ele está quentão, eu tenho que tentar vender. Não é isso? Tá bom. Mas cadê o nível de identificação das pessoas? Como é que você vai falar com cada um deles? Tá? Exemplo simples, né? Teve uma cafeteria, não me lembro agora se é em Dublin e tal, uma cafeteria feminista. Então, vamos uma pegada de marca feminista. E aí, lá, os homens pagam mais caro. Ok? Claro que quebrou. Né? Por quê? Porque era mais, assim, é só uma questão de oposição. Era melhor falar assim, porque aqui as mulheres pagam mais barato. Tá? Então, as pessoas reagem a coisas diferentes e os scores não levam isso em consideração. Exatamente porque eles não são montados em cima de data science, eles são montados em cima de modelos lineares gerais, em que o cara vai lá e vê o que tem correlação e diz que aquilo teve correlação, vamos agora pensar uma lógica para isso. Não, 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 não. Primeiro a comunicação, depois a estatística. Okay? Então, o que une a gente, na verdade, no final das contas, é vamos trabalhar com método? Né? E não chegamos a método nenhum se você não tiver uma pergunta clara. No caso da marca, o que a gente quer fazer, para que a gente vai existir. E, no nosso caso, bom, em função dessa existência, quais são as questões principais que tocam ao resultado dessa marca? Né? Quer dizer, o que ela quer, onde é que ela quer chegar, para daí eu pensar como eu vou fazer esse trabalho. Então, dentro dessa visão, né, quando a gente estabelece ali os critérios de marca, personalidade da marca, o propósito da marca, a comunicação dos diferenciais da marca, o que é a oferta, a gente entra com uma visão de construção de um modelo estatístico em que a gente possa medir e ver o caminho dessa construção de valor. Está dando errado, está dando certo, estamos construindo, estamos com os equities certos. E aí é quando a gente encontra realmente o branding como construção e o data science como uma forma de medir, né? Um olhar integrado dessa construção. Então, esse é uma visão integrada, mas dentro desse mundo ainda está muito difícil, né? Porque a gente ainda não tem como é que os clientes e como é que os dados entram nas empresas, às vezes de uma forma muito distorcida, né? Aqueles milênios, né? Os milênios todos pensam assim. Quando a gente entra, e aí a gente decupou aqui, que a gente está chamando de delírios corporativos, e o piloto automático, que a gente mais ouve e vê hoje nos nossos clientes, são 6 questões. A gente trouxe 6 dilemas que a gente identificou que estão realmente dilemas dentro das empresas, né? Bom, eu vou falar dos primeiros aqui, a gente vai fazer um bate-bola rápido. Primeiro, a ideia de ser data freak, né? Data freak. A gente tem agora 500 páginas de relatório com uma série de dados, né? Com uma série de KPIs ali dentro,
eu tenho dificuldade para entender ainda o que as pessoas chamam de KPI. Na verdade, a primeira coisa que eu faço numa empresa, quando ela tem lead, é o que você chama de lead? Que hora que você qualifica o lead? Né? Aí já tem regra de negócio dentro dos próprios departamentos das empresas que eles não sabem definir claramente. Eles veem de maneira diferente o que é um lead, o que é o lead qualificado, e, portanto, é óbvio que você vai ter problema ali. Tá? Por quê? Porque a ideia é a gente passar para o segundo passo, que é ser mais data-driven mesmo. O que começou a acontecer? A gente começou a ter muito acesso, principalmente por causa do online. Então vamos aumentar aqui o número de dados quantitativos. Então vamos fazer mais surveys, etc. E tal. No segundo momento, bom, agora eu quero ROI de tudo. Né? O ROI já é complicado, viu? Porque usar essa palavra é retorno sobre o investimento. Tá? Então, realmente, você tem que chegar com o número financeiro no final. Não é chegar e falar, trazer dados de pesquisa de recall, de tracking de imagem de marca. Isso não é ROI. Okay? Isso aí é uma maneira de mensurar, mas não é ROI. Tá? E aí vem essa coleção, eu não vou ficar passando por todas aqui, né? Mas tem aí uma cornucópia. O tempo inteiro a gente tem um conjunto de indicadores cada vez maior que você pode lançar mão para fazer um bom trabalho. Eu não estou dizendo que não existam trabalhos muito bem feitos, tá? Mas fica muito difícil saber qual deles que realmente, ou qual que é o conjunto deles que, de fato, traz resultados que são factíveis e que têm a ver com marca. Vamos lá, simples, exercício muito rápido, tentando não pegar muito tempo aqui, sobre o que é resultado de negócio e não necessariamente branding. Ambev contra Colorado, joga o preço lá embaixo e a Ambev tem 98% de distribuição no Brasil. Vocês conseguem entender que vai vender? Porque a operação dessa empresa é invejável, mas não é marca. Entenderam? Tá? Starbucks. Quem sabe por que chama Starbucks? Alguém sabe? Existe um personagem da obra do Melville Moby Dick, que é o taifeiro do barco que persegue a Moby Dick, ele se chama Starbucks. Porque ele é um exímio, ele faz tratados de café enquanto eles estão indo lá. Exímio, o cara que está ali na tua frente é um exímio conhecedor de café. Entenderam? Aí vem, abre um monte de lojas aqui e vende. Mas foi a marca ou foi a abertura das lojas? É um exímio consumidor de café? Entenderam a diferença? Eu conseguiria mensurar isso. É por ser exímio conhecedor de café, é por ter esse ambiente aconchegante de um deck, por isso que as lojas eram, na sua maioria, com madeira escura, né? Para dar exatamente essa ideia. Aí tem branding, ok? E dá para mensurar esse negócio. Né? Mas, olha como a coisa vem mudando em função das questões que são ligadas à operação. Tá? Então, é muito importante o seguinte, aqui me desculpa o Chris Anderson, que é um cara que eu adoro, mas é uma loucura achar que eu vou pegar dados agora e vou começar a fazer, provavelmente, correlações espúrias. Não né? sei se todo mundo conhece o Chris Anderson. Que é o cara que fez a cauda longa. Né? Ele escreveu sobre a cauda longa e aí veio toda essa revolução dos negócios, a partir do que o cara colocou. Aí ele disse que agora a teoria morreu. Olha, gente, a teoria morreu, daí a prefeitura do Guarujá foi lá e colocou um R², que é o quanto uma variável prediz a outra, de 98%, ou seja, o que eu vou falar agora é certo que acontece com você lá no Guarujá. Eles tiraram porque a gente entrou em contato com eles. Okay? Quanto mais sorvete você consumir, mais certeza eu tenho de que você vai morrer por afogamento. Tá? No volume de consumo de sorvete, morte por afogamento, R² de 0,98. Eu tenho dificuldade de ter isso em mensuração online, que é onde a gente mais trabalha, né? É mais fácil ali demonstrar o retorno do que no off. Okay? E não dá para chegar no R² desse. Isso é uma correlação espúria. Então, não existe você pensar antes de saber como você trabalha. Por exemplo, a Ana falou de Casas Bahia. Né? A gente mensura a propaganda deles aí. Né? Agora, quinta, sexta e sábado, a gente fica desesperado, madrugada do domingo trabalhando, né, Camila? E eu espero uma resposta imediata. Então, eu tenho que pegar todas as variáveis e olhar já no outro dia. Mas pensa XP Investimentos, pensa Use. Houve um impacto, o cara vai entrar na hora e já vai olhar? É assim que se constrói a venda desse cara? Não. Tá? Então, não é tão simples assim. Primeiro, eu preciso pensar o modelo inteiro, para depois eu pensar como é que eu vou colocar os dados. Então, não existe essa história de ter um conjunto de dados e, como cientista, pegar um conjunto de dados e falar, tem um paper aqui. Não existe um paper ali se você não teve uma teoria antes que ensejou aqueles resultados. Okay? Então, não tem ROI se você não pensou antes. Não dá para chegar para mim, por exemplo, Otávio, eu já contratei uma celebridade XYKW, eu só quero a pesquisa para comprovar que eu estou certo.
Não que isso aconteça, tá? Né? E essa é a segunda questão, desculpa, eu passei muito rápido, né? É de ser consumer-centric ou media-centric. Outra paranoia que a gente começou a ter. Nunca se falou tanto de ser consumer-centric, né? E esse consumer-centric, cadê as pessoas por trás desse consumer-centric? Né? Hoje a gente vê dentro das empresas também, né, as personas que fazem a jornada, a clusterização, a segmentação. São várias pessoas e o consumer-centric se perdeu no meio dessa história. Né? E o que acontece aí, Ana, é que, porque a gente é da área de comunicação, a gente tem uma ligação muito grande com as questões de tecnologia, com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, fica muito efeito de recência, que a gente chama, e de disponibilidade do conteúdo na sua memória. Então, saindo daqui, essa semana, tudo que vocês viram aqui, semana que vem, vai parecer lógico se resolver algumas coisas da forma com que a gente discutiu aqui. É meramente porque o conteúdo está disponível na cabeça da gente. E aí, o que a gente vira? Né? A gente faz comunicação integrada, mas planeja, né? E no final das contas a gente continua pegando métricas individualizadas e univariadas, né? E elas interagem entre elas. É assim que você consegue ver o efeito. Então, não tem como, a partir de um conjunto de métricas isoladas ou de relatórios isolados, a gente dizer que está sendo consumer-centric. Na verdade, a gente está sendo media-centric, porque a gente está lançando mão de todas as mídias. Vou cucar o cara de madrugada, a hora que ele entrar no Instagram, depois, a hora que ele acordar, vou encher o saco dele até o final do dia. Com todas as mídias que eu puder. A hora que estiver no rádio, a hora que estiver almoçando, e etc. e tal, até eu vender para esse cara. Vocês têm esse dilema todo dia? E aí, como é que você mede, né? Isso virou agora qualquer luxo também, né? É como se a performance viesse para substituir essa magia que a TV aberta tem na cabeça da gente, que no Brasil continua tendo, tá? Se vocês perguntarem para mim, ROI, offline, TV aberta continua sendo muito forte, tá? E vira meio que substituto disso, né? Que é a ideia de que eu vou resolver meu problema com uma coisa só, tá? Eu vou ter um botão para apertar, né? Então, bota tudo no digital aí, põe tudo em performance, né? Porque aí o resultado vem, eu não preciso me preocupar, tá? Você quer pegar esse exemplo? A gente está vendo, né, clientes nossos que têm um budget hoje, 90% do budget é performance. Então, ele vai, não sabe o que está falando a performance, são conversas diferentes do que ele fala off e on, e a performance é um paralelo. Então, a performance hoje chega no teto e você não está construindo valor nenhum. Você está num novo modelo de Casas Bahia, de novo. Né? Então, diferente de uma performance integrada à marca, em que você tem todos os pontos de contato e você tem um planejamento de mídia, de comunicação integrado com a performance, em que você fala uma coisa só, integra o seu consumidor numa visão única. A gente tem muitas marcas, muitos clientes que estão virando as marcas wannabe, né? Que estão sempre olhando para o lado. Todo mundo... 6:30. Corre, Ana. Está queimando. Todo mundo que a gente está chamando do fenômeno da uberização. Né? Todo mundo quer ser o Nubank, todo mundo quer ser... E aqui a gente tem um... Hello, nice to meet you. The Netherlands produce about 50% of all flowers in the world. The most famous one of all, the tulip, of course. Flowers are really remarkable organisms. We've known for decades that they can actually communicate to each other through their root system. For the past 2 years, Wageningen University has been working very closely with Google to use cutting-edge technology to look deeper into communication with plants. Hello. We collected an incredible amount of information. Using automated machine learning, we turned this information into a new rudimentary language, which is becoming more and more sophisticated over time. The more we listen to nature, the more we discover the amazing things it has to say. Okay, Google, talk to my tulip. What do you want? Water, please. We've applied all this research into our latest product, Google Tulip. 2 granddaughters, Frances,
We just had a second baby. That is so interesting. And Finished. Nothing left. More. You promised more water. At Keukenhof, we're very excited about tulip technology. We like to know what tulips need, and what better way than to ask them. I need water. More light. Please improve humidity. What is a Please come here. More space. No more compost. No water. Thank you. Who are you? Why are there so many like me? This way. More light. Of course, this is only the beginning. We're rolling out the tulip language in the beginning of April, but we're already well underway with several updates. Hello, No. cactus. Leave me alone. It's so great not to have a one-way relationship with the tulips anymore. What is the meaning of my existence? Tulip is a breakthrough in human-plant communication, letting users around the world communicate with any tulip. Okay, Google. Play my favorite music. Yeah. That's right. Yeah. Drop that beat. É a campanha de 1º de abril do Google, em que a gente está falando que está todo mundo assim, né? As empresas todas assim. Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Ninguém está se perguntando, de fato, qual é a razão. E está todo mundo procurando um plug and play. Né? Me dá um botão para eu falar tudo, para a métrica ficar perfeita, para eu vender mais, para ficar incrível. A inteligência artificial está entrando nesse lugar, mas de uma forma com muitos dados e fatos, e sem saber exatamente o porquê que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou fazendo isso. É claro que, do ponto de vista de negócios, vale a pena, né, Ana? Não é, a gente não está aqui para dizer que isso não é uma coisa que é adequada, mas, sem pensar, o branding fica muito difícil depois a gente conseguir demonstrar o retorno que vem em função de uma relação que está sendo construída e não por algo que é automático do consumidor. Né? Será que todo o resultado que o Uber tem é porque eles fizeram alguma coisa com você ou é porque, para você, está muito prático pegar e chamar o táxi ali e tomar a sua decisão? Tem que ser os dois, né? Se é tem que você já não está fazendo como muitas pessoas que eu conheço, que é põe lá todos os aplicativos, vê qual está mais barato. Acabou marca. Acabou marca. Quando você não escolhe nenhuma das aéreas e vai direto nos mecanismos de comparação, esse setor está com problemas e ele vai virar a próxima Editora Abril e por aí vai. Okay? Então, aqui é um exemplo que vale a pena falar, que é uma operação. Muito rapidamente, não dá para a gente se deter muito, mas a gente foi entender churn na Use. Né? E aí a gente viu como, a gente ouviu uma série de gravações sobre como as pessoas de lá interagem, né, o pessoal do telemarketing interage com o consumidor e vê se conseguia prever churn ou não. E aí a gente também trabalhou com a ordem em que os argumentos eram apresentados e não está aqui porque a gente não pode pôr, né, mas uma parte dessas daqui, e isso eu posso dizer, é a coerência do discurso do cara com o posicionamento da marca Use. E isso é uma coisa que tem impacto negativo no churn. O que é negativo? Então, quanto mais esse cara faz desta maneira, menos churn eu tenho. Então, eu consigo dar drivers para o gerente financeiro, botar orçamento para treinar a equipe sobre o que é essa marca. Tá? É esse poder que a gente dá. Eu posso plugar no Salesforce lá, de uma empresa, olha, fale com esse cara e fale assim, não fale assado. Né? Porque aí eu estou entendendo quem é o sujeito que está por trás. Não dá para colocar um plugin pensando em marca de uma hora para outra. Tá? O plugin ajuda na operação. Não vamos também dizer que não. Na construção do diferencial. Né? E aí, por último, o que a gente está vendo nas nossas empresas, dos nossos clientes, é que essa dança das cadeiras. Quem é a startup quer ser uma empresa grande, quer ser agile? Quem são as empresas burocráticas, estabelecidas, que têm processo, né, querem todo mundo roubar alguém da startup para eu virar agile também. Então, e tem as encurraladas, que não estão se repensando, não estão se entendendo, não sabem como crescer. Então, a gente está com vários clientes nesses momentos em que sou uma startup, estou crescendo, é caótica, né, é fria, é ótima, cultura incrível, ninguém se entende direito, mas tudo bem. Eu sou uma empresa grande, burocrática, para eu mudar é muito difícil. Não é pegando alguém de uma startup e botando de uma empresa burocrática que a gente vai mudar. Né? Então, essa construção de uma empresa que realmente tem uma capacidade dinâmica,
mas com uma estrutura estável, é o que a gente está trabalhando com os nossos clientes para, de fato, o que a gente chama de serem agile, né? Mobiliza com agilidade, é colaborativo, é fácil, é responsivo. Então, é um modelo de empresas que a gente precisa cada vez mais trabalhar e construir. Não é só o porquê, mas é como as empresas estão trabalhando, está impactando muito nessa construção de valor, né? Então, esses são os 6 dilemas que a gente mapeou como os mais cruciais que a gente está entendendo que os nossos clientes estão passando. E, obviamente, quando eles vêm para a gente com essas questões, que não necessariamente são as questões certas, a gente fica numa encruzilhada também de construção de valor. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Né? Dá um passo atrás, pensa com a sua estratégia. Ah, não quero pensar, tem que ser muito rápido, não tenho tempo de pensar no meu propósito, não tenho tempo. Então, ficou uma armadilha muito grande nesse momento. E quando a gente volta, então, não está fácil para ninguém. E, assim, olhando nessa enxurrada de tecnologia, eu acho que cada vez mais a gente está mais distante, né, de princípios importantes que a gente tem. E a gente, quando decodifica isso com calma, entende o método que pode estar por trás, a gente começa a entender alguns caminhos que são muito importantes da gente endereçar junto das empresas, né? Que são 3 pontos que a gente chama do como fazer, né? Que a gente está chamando das organizações com propósito e inovação, as organizações PI, e que tem 3 pontos muito importantes. É o propósito, você tem que definir qual é o seu papel no mundo, a inovação centrada nas pessoas, não é inovação pela inovação, e é a forma de trabalhar, que é o AAA, com agilidade, autonomia e alinhamento, né? Então, quando você olha uma empresa com propósito, ela tem que alinhar esses 3 momentos e ela tem que falar o que é um propósito. É a declaração de como a marca pode impactar positivamente o mundo, né? É o que une a evolução das pessoas. O que ela não é? Não é só uma causa, não é uma estratégia de responsabilidade social, não é missão, visão. Então, se você pegar um exemplo, né, Lego, ela vende brinquedo, mas qual é o propósito dela? Inspirar os construtores de amanhã. Quando a gente entra no que é inspirar as pessoas de verdade, e a gente olha aqui, né, por exemplo, um case, o Absorvendo Tabu, por exemplo, o mesmo problema, na Índia as mulheres não podem usar absorvente, então elas fazem uma fábrica de absorvente em casa, isso é uma inovação centrada nas pessoas. Ao mesmo tempo, tem a Paints com a Sempre Livre, que traz aí uma evolução na categoria, que não polui, que é uma inovação de fato relevante para quem está construindo. E, por último, é a forma de trabalhar, que é super importante, né? Que é a forma, hoje, a gente fazer projetos de branding de 8 meses, de 1 ano, a gente está trabalhando de uma forma muito mais rápida, botando todo mundo para trabalhar, botando o cliente junto com a gente para, de fato, com o método, construir mais rápido. Então, 6 dias, a gente tem vários squads, a gente consegue trabalhar numa estratégia de nome, de design, e isso também responde, de uma forma estratégica, essa agilidade que o cliente está demandando da gente, né? Então, isso é um caminho interessante para as organizações se pensarem e trabalharem com propósito, com impacto, com a inovação de fato, pensando as pessoas, e com a forma de trabalhar do AAA, né? A gente sabe que a solução não é simples, mas a gente acha que a gente tem uma boa notícia aqui, né? A gente acha que a gente tem... descobrimos que a tecnologia consegue resolver esse problema do branding e da data science. Se eu estou entendendo bem, a nível do ser humano, enquanto pessoa, eu passei a tarde aqui ouvindo tudo que vocês estão falando e eu queria dizer, eu sou muito data-driven e você não sabe o quanto isso me rói, certo? Mas eu queria só compartilhar uma coisa, um pouco antes, parece que nós estamos no cliffhanger e você vai dar a notícia que vocês descobriram a tecnologia. Isso aí. Descobriram mesmo? Aham. A nível de ser humano, enquanto vocês descobriram. Ótimo, porque eu ainda não. Mas, exatamente, e ainda estou num certo grau de, eu diria, confusão. Mas eu acho bacana quando a gente pensa Facebook e compartilha tudo isso. Entende? Com todo mundo. Olá, com licença. Posso entrar? Pode. Não foi convidado, mas tudo bem. Nossa, é interessante quando muda o ponto de vista, né? Vendo todos eles daqui, eles têm cara. Olha, os cabelos são lindos atrás, alguns até coloridos. Vocês se importam? Eu gostaria de conhecer o pessoal melhor. Você quer um microfone?
Muito bom. Tá Muito gravando, obrigado. é bom o microfone que tá Eu queria gravando. compartilhar, nossa, ampliei. Eu queria justamente compartilhar uma tecnologia com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Mas pode ser? Podem ficar tranquilos que as portas estão trancadas, não tem como vocês saírem mais. Olha que legal, não é mesmo? Mas nós vamos chegar em algum ponto aqui. Não sei qual é, mas vamos. Então é muito simples. Eu gostei muito, eu me identifiquei muito com aquele slide que fala respira. Então eu queria convidar todo mundo aqui para fazer isso um pouquinho. Posso convidar vocês para respirar? Ótimo. A gente já vem fazendo aqui isso desde que nasceu. Mas eu gostaria de convidar vocês agora para pensar no processo, tá certo? Porque temos essa pergunta: onde é que data science e onde é que o outro lá se encontra, a tecnologia se encontram? Minha filha, haja Tinder para descobrir onde é que esses caras se encontram, entendeu? E não sei se me interessa. Bom, não vamos entrar em detalhes. Mas o que acontece. Gostou do meu? Chiquérrimo. Muito obrigado. Pois é, então o que eu acho importante é a gente saber onde pisa. Mas enfim. Vou contar até 3, tá certo? Essa tecnologia é muito simples, é um tanto quanto aeróbica. E aí, ao meu comando, todos vocês olham para lá. E depois, ao meu comando, todos vocês olham para lá. É muito simples, é só fazer assim e assim. Alguma dúvida? Ótimo, muito bem. Isto posto, tá aqui. Pronto, melhorou o foco. Foco é fundamental. 1, 2, 3, então eu vou contar 3 e todos vocês olham ao meu comando para lá e ao meu comando para lá. 1, 2, 3, para lá. Muito obrigado. E agora, para lá. Muito obrigado. Vocês estão vendo que desta forma eu pude ter um perfil da plateia. Tá certo? Aqui Melhor estão que os data meus. science. Exatamente, exatamente. Isso é data science. Mas tem mais, exatamente. Agora eu quero desafiar vocês. Sim, desafiar vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu estou de microfone? Ótimo, muito bom. Então eu quero convidar vocês agora para se levantar. A coisa agora vai ficar um pouco mais aeróbica. Isso. A gente tem que construir uma jornada, entendeu? Então, agora vamos... Exatamente, agora a gente vai chegar para a performance. Muito bom. Se é que eu entendi direito o que isso quer dizer. Então agora, eu quero convidar vocês para usar seu braço direito. E o seu braço direito, ele vai para cima. Ele vai para o meio. Ele vai para baixo. Ele vai para o meio. Ele vai para cima. Ou seja, ele está sempre para cima e para baixo, parando no meio. Vamos fazer isso uma vez. 1, 2, 3, e para cima, para o meio, para baixo, para o meio, para cima. Muito bom, até agora ninguém se estapeou. Isso é ótimo. Muito bom, perfeito, ótimo. Agora, outra coisa que eu vi que eu achei muito legal de fazer. Celebrar, ótimo. Foi antes até, né? Vamos chegar em algum lugar. Agora, o outro, o esquerdo, vai ser um pouco mais pragmático. Ele vai para cima, ele vai para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Isso, muito bom. Sensacional, ótimo. O que você vai fazer? Celebra! Estou indo muito rápido para vocês. Tá ótimo. Ótimo. Agora, junta os dois braços. Vai ficar assim. Esse riso é nervoso. Isso. Faz aí. Se joga. Isso chama braço driven. Exatamente. Muito bom. E quem já conseguiu, agora alterna. O esquerdo faz o que o direito fazia, o direito faz o que o esquerdo fazia. Pode começar. Isso. Aí, ó. Muito bom. Fica mais ou menos assim. Opa. Muito bom, muito bom. Agora celebra.
quanto tempo a gente vem carregando direito e esquerdo com isso aqui no meio? Desde que nascemos. Quando foi que alguma vez a gente falou, vamos integrar tudo? Quando a gente teve essa aula, e aí a gente sai para o mundo querendo integrar marcas, pessoas, dados, tudo isso, e a gente não integra direito com o esquerdo, não é mesmo? E a gente vai integrar tudo isso, olha quanta coisa. Então, tem uma coisa que a gente pode fazer para começar hoje. Respirar, consciência, e se jogar. A coisa mais legal que eu pude observar em vocês foi a hora que eu falei, faz aí! Vocês começaram a rir. E eu podia ler alguns pensamentos, ai meu Deus, que mico, ai, que coisa mais ridícula, ai, que coisa... Esse é um lugar lindo de não saber. Esse é um lugar de vulnerabilidade, mas eu estou me jogando. Eu estou vendo como é que é. Eu estou na onda. E, vocês estão me ouvindo bem? É mesmo. O senhor que está falando para eu socializar com a sua... O senhor está me ouvindo? Isso, o senhor mesmo. O senhor está me ouvindo bem? Todos vocês, por favor, sentem e ele fique em pé. Exatamente. Como vai? Oi? Você é aluno dele? Olha, o sobrevivente. Muito bom. Qual é a sua graça? Alcindo. Muito prazer, Alcindo. Muito prazer, Ananias. Então, ou Ananias, se você preferir. Alcindo, é o seguinte. Eu olhei você aqui no meio e justamente eu acho que você está muito próximo da resposta. Ou ela está em você, como está em todos nós. Mas eu precisaria fazer uma pequena observação na frente de todo mundo. Você me permite fazer um check-up no seu órgão auditivo? É o auditivo, não vai doer. Não, muito pelo contrário. Você pode sentar, ou melhor, vamos lá para frente comigo, ótimo, muito bom. Exatamente. Vocês não avisaram vocês que tinha um experimento no final? Pois é. Então, só isso. Então, muito obrigado. Meus queridos e minhas queridas. Uau! Tremendo pedestal. Muito obrigado. Professor da USP. Que legal! Nossa, estou super orgulhoso. Então, mas como eu estava falando, Alcindo, é muito simples. Eu vou usar uma técnica alemã, chama-se conchinha. Eu faço uma conchinha com as minhas mãos. Eu olho aqui. Eu tenho ótimas notícias para você. Quando eu olho aqui, não consigo ver a Ana Couto ali. Sinal que tem bastante coisa aqui dentro. Mas eu acho, querido, que você tem que dar uma olhada no que você anda carregando aí dentro dessa cabeça, entendeu? Você fazia ideia? Sim ou não? Mais ou menos. Ok, isso é muito bom. Esse negócio não para. Se vocês percebem. Alcindo, muito incrível. Alcindo, isso é lindo, olha. Já está virando poesia. Incrível. A coisa não para, Alcindo, e ainda tem mais aí dentro. Muito bem. Alcindo, eu acho que você está nos ajudando a começar a acessar o plug para começar o play. Entendeu? Exatamente. Alcindo, você fazia ideia que você estava carregando tudo isso aí dentro da sua cabeça, sim ou não? Minha cabeça é meio louca, então... Agora você sabe que ela tem a chance de ser louca inteira. Alcindo, se você não se importa, eu gostaria de colocar isso no lugar certo. Porque é muita coisa legal e bonita demais. Levanta, pessoal, ver como é que ficou, gente. Olha o Alcindo. Olha só, Alcindo! Alcindo, esses aplausos são para você. Olha o que acontece quando você coloca o que tem de melhor, mais bonito, mais incrível para fora. Não é que você se destaca na multidão e além de integrar tudo, você está com outra cara. É fácil. Vergonha. E você falou, olha que coisa bonita, tal qual uma criança, né? Que chega aqui e de repente não sabe muito bem o que fazer, o que está acontecendo, e você generosamente está compartilhando isso com a gente.
Então, agora, eu vou mesmo pedir um tremendo de um aplauso por essa força. E eu queria, se você não se importa, você foi um parceiro de cena tão incrível. Eu posso pedir uma coisa muito arriscada, mas posso pedir um abraço? Ah, que legal! Olha, você pode voltar para o seu lugar. Muito obrigado. Estava na sua cabeça. É seu, mas agora... Alcindo, me diz uma coisa, doeu alguma coisa? Doeu? Não? Então você recomenda que seus coleguinhas que estão aqui façam o mesmo? Olha lá, o Alcindo falou, não dói nada colocar o que a gente tem de melhor, mais bonito, mais interessante, fascinante para fora. Depois lide com os aplausos. Mas eu não sei se eu consegui fazer meu ponto, Ana Couto, eu não sei se eu consegui fazer meu ponto, Otávio Brandão, e todos vocês, que não são Ana Couto ou Otávio Brandão, mas isso não vem ao caso. O ponto é que se eu entendi tudo no meio dessa confusão que a gente se encontra, tem um ponto que é de partida, que é de chegada, que é de exploração, e que eu acho que significa o ser humano, a conexão, a surpresa, o não saber, a reação. Agora eu estou com vergonha, eu não sei como é que é, eu não sei o que fazer. E vulnerabilidade, inteireza. Então, isso me faz pensar que o grande barato dessa jornada toda é a tecnologia humana. A capacidade de olhar, nada na cabeça, e poder viver a única certeza que a gente tem, o encontro. Já ouviram falar de Spinoza, o filósofo que fala que a vida é feita de encontros? Então, o primeiro do dia é com a criatura que aparece no espelho. O que a gente tem para dizer para ela? O que a gente tem para oferecer? Porque aquilo que a gente é capaz de falar para aquela criatura é o que a gente também é capaz de entregar para o outro. Então, eu queria trazer muito essa questão do humano, a tecnologia, mas fazer o que com isso? Play. Play, 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 play. Porque é aí que a gente tem uma chance, uma oportunidade de começar a realmente abrir espaços para ver aquilo que não está necessariamente explícito, mas está ali na cara da gente. Conexão humana. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Você tem uma expressão que eu gosto muito, no final do dia, né? No final do dia, o que Maria leva? Conexão, encontro, respirar, não ter a mínima ideia, porque a gente vai criar juntos, como a gente brincou aqui, e aperta o play. Faz sentido? Faz sentido. Era isso só que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado. Vem cá. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. É essa a mensagem, galera. As empresas estão muito estressadas, as marcas estão... Né, a dificuldade de construir valor nada mais é do que essa dificuldade de se conectar, de trabalhar de verdade, de trabalhar com propósito, de não falar as verdades. Eu acho que as empresas estão bastante doentes também. E a gente precisa botar na mesa o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e como é que a gente vai deixar esse mundo melhor. É o nosso recado aqui, tecnologia humana. A ideia é mais ou menos a seguinte: a gente não pode jogar fora o que a gente sabe e colocar o data science. A gente tem que colocar o data science dentro daquilo que a gente sabe, né? Essa que é a sacada da comunicação, das marcas e tudo mais, e de construção de relacionamentos. Aí vai dar certo. É isso que a gente tem feito. Muito obrigada pela presença de todos.